Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guido do canal Olhar Invisível e nesse vídeo a gente vai falar sobre o hábito do estudo, um dos hábitos que a gente estuda no Livro dos Espíritos, né? Para você aí que está estudando esse livro, que está aí fazendo o seu caminho iniciático na doutrina espírita, né? Então fica aqui com a gente até o final que você vai entender uma coisa bastante bacana sobre o hábito do estudo, tá? Então vamos lá. Hábito do estudo. O que é esse hábito do estudo? Lembrando que o hábito que a gente conhece no Livro dos Espíritos não é o hábito que a gente faz no automático. Por exemplo, eu tenho o hábito de sempre caminhar por aquela rua, virar aquela mesma esquina o tempo todo. Eu tenho o hábito de escovar o dente quando eu acordo todo dia às 6 da manhã. Isso tudo é automático, a gente nem pensa naquilo que está fazendo. Hábito, segundo o que nós conhecemos no Livro dos Espíritos, é justamente o quê? São rotinas que a gente faz durante as nossas existências, mas são rotinas lúcidas e conscientes. Por exemplo, o estudo. Todo mundo aprende na nossa jornada terrestre, ou em qualquer outra jornada que seja no mundo expiatório, no mundo kármico, como a Terra, tá? Que seja outro mundo habitado, mas todos nós aprendemos o quanto que é importante o estudo nas nossas existências, E esse estudo ele pode ser dividido em duas formas, em duas classificações aí. Ou você pode estudar aqui na Terra estudos inerentes à Terra, que vai desde o estudo da escola que você aprende nas letras, no alfabeto, as frases, sílabas quando a gente é criança, até que você vai passando pelas outras séries, até chegar na faculdade, e na faculdade você escolhe uma profissão. No meu caso, eu escolhi o desenvolvimento de software, Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Mas e você que está me assistindo pode ter escolhido direito, pode ter escolhido pedagogia, pode ter escolhido medicina, pode ter escolhido uma série de outras coisas, engenharias, E por aí vai. Aí eu vou perguntar para você, o que o estudo te auxiliou, para o seu crescimento enquanto pessoa? Lembrando que o crescimento é crescimento, claro, pessoal, profissional importante, mas também crescimento moral, crescimento espiritual. Porque o objetivo do hábito do estudo é justamente a gente ter uma caixa de ferramentas, e essa caixa de ferramentas ela vai ter uma série de conhecimentos as quais nós vamos aprendendo, e esses conhecimentos eles vão nos libertando, eles vão dando para nós graus de liberdade, porque se você tem conhecimento, você não é enganado. Se você não tem conhecimento, ninguém te passa. Se você tem conhecimento, ninguém te passa a perna, Se você tem conhecimento, você tem mais autonomia para fazer uma caridade, uma assistência para outras pessoas, mas eu conheço aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum, mas consegue ouvir o outro, consegue transmitir um amor, consegue transmitir uma palavra, uma coisa. Claro, mas por quê? Porque não é o conhecimento acadêmico aí é outro tipo de conhecimento, um conhecimento que envolve a inteligência emocional, o conhecimento da empatia, o conhecimento de, através da sua mediunidade, através da sua empatia, saber o que o outro está sentindo, saber o que o outro está necessitando. Isso também é um conhecimento, isso também se aprende, tá? Tudo aquilo que a gente aprende vira conhecimento, e tudo que a gente aplica de conhecimento, como assim aplicar na prática mesmo, tendo esse conhecimento como as nossas experiências para saber o que funcionou, o que não funcionou, por que não funcionou, isso vira sabedoria, Então só através do conhecimento a gente consegue transformá-lo em sabedoria. Uma pessoa precisa ter um conhecimento acadêmico profundo para ter sabedoria? Não. Porque às vezes uma pessoa, por mais que ela seja uma pessoa sem muito estudo nessa existência, sem muitas oportunidades para escolarização, mas ela pode ser uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, e por isso ter méritos para trazer os conhecimentos já aprendidos de outras existências de uma forma talvez implícita, de uma forma que talvez nem ela saiba que esteja fazendo isso, mas ela faz. E o que abriu as portas dela para isso? O amor que ela sente. Outra questão do estudo que é muito importante, O estudo, ele nos coloca embasamento para a gente
acessar conhecimentos mais avançados, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem bobo aqui, mas que vai servir. Se você vai aprender matemática, tá? Tudo que a gente faz na matemática é baseado na soma. Só que primeiro, para eu aprender multiplicação e divisão, eu tenho que passar pela soma. Por quê? Porque eu uso a soma como base para multiplicar e para dividir, tá? Se a multiplicação e a divisão não passam de somas, tá? Porque o que é divisão? É uma soma de frações. E o que é uma multiplicação? É quando você pega e soma um número várias vezes, tá? Então tudo não passa de soma. E subtração? 2 menos 1. Eu estou somando um número positivo com um número negativo. Então tudo é soma. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que para eu acessar um conhecimento avançado, eu preciso ter um conhecimento prévio. Por exemplo, se você é um médico, você vai aprender a fazer uma cirurgia. Se você não souber nada de anatomia, como você vai poder fazer uma cirurgia bem sucedida? Então, primeiro você aprende anatomia, para depois aprender fisiologia, depois aprender a cirurgia. Se você não souber nada de anatomia e não souber como o corpo funciona, sem saber anatomia, você não sabe nem onde começar uma cirurgia, onde fazer a cirurgia. Se você não sabe fisiologia, o funcionamento normal do corpo humano, você não vai saber o que curar, porque você não vai ter o funcionamento correto do corpo humano como base para curar a doença, né? Então, por exemplo, o cara está com febre, o cara está com 40 graus. Pela fisiologia, a temperatura corporal tem que ser 36, 37 graus. Se eu não sei como é que é o corpo funcionando, normalmente é 36, 37 graus, como é que eu curo isso? Então você tem que ter um conhecimento prévio para depois você aprender um conhecimento mais avançado. Isso também funciona nas questões espirituais. Tudo que a gente aprendeu em existências pretéritas serve como base para a gente aprender coisas novas hoje. Você nunca vai aprender as coisas do zero, tá? Mas a gente se esquece, a gente não se lembra das coisas. Concordo, mas lembra quando você estava na escola e você provavelmente deve ter se identificado, por exemplo, assim, eu adoro biologia para mim é fácil. Você adora ir no laboratório da escola fazer aqueles testes com as lâminas com microscópio eletrônico, com microscópio óptico, aí o professor vai lá, aumenta a lâmina, você fica fascinado com aquela célula, fica fascinado em ver o bacilo do iogurte, coisa mais linda. Você, por exemplo, adora física, todo mundo acha física horrível, difícil pra caramba, e você lá fazendo as contas tudo de cabeça, raciocinando lá na frente, discutindo com o professor coisas mais avançadas da matéria. Por quê? Mesmo que você não se lembre direito, mas você traz a bagagem. E quando você traz a bagagem, você usa ela como base para estudar coisas novas. Quando a gente tenta aprender algo do zero, é muito mais difícil. Tá? É só vocês se recordarem, por exemplo, de andar de bicicleta. Quantas vezes vocês precisaram cair para recuperar o equilíbrio, né? Ou seja, para fazer o corpo aprender a ter o equilíbrio. Do equilíbrio você fica em cima da bicicleta e você começa a pedalar, e quando você pedala, daqui a pouco você não cai mais. Mas você teve que cair pelo menos umas 10 vezes, até o seu corpo se ajustar, né? Entender que você tem que ter o equilíbrio, desenvolver o esquema do equilíbrio. Tem crianças que tiram isso de letra. Tem criança que com 5, 6 anos já nasce tocando um instrumento, tocando piano. Guido, mas o que isso tem a ver com estudo? Claro que tem a ver. Porque se a criança já nasce com isso, ela pode não ter aprendido nada nessa existência, mas ela pode ter estudado muito, pode ter trabalhado muito, se esforçado muito numa outra passada. E aí, se ela tem méritos para isso, para que ela tem que se esforçar para aprender tudo do zero? Não, ela já traz isso. Agora, se ela não tivesse estudado nem na existência de antes e nem na de agora, jamais ela saberia tocar um piano lindamente, jamais uma pessoa teria tanta facilidade para física, para biologia na escola, jamais uma pessoa fala. Por quê? Porque não construiu esse conhecimento. O conhecimento, para que ele se torne uma realidade interna nossa, ele precisa ser construído. Você pode construir esse conhecimento hoje, ou você pode ter construído no passado. E quando você constrói no passado, você pode trazê-lo à tona como base para um novo conhecimento. Mas
de uma forma ou de outra, ele precisa ser construído. Então é por isso que o hábito do estudo ele é muito interessante, porque se você não estuda, você não constrói esse conhecimento. Se você não constrói esse conhecimento, você não evolui. Se você não evolui, você não se transforma enquanto pessoa, enquanto espírito. Então eu dei esses exemplos bobinhos aí dos palitinhos, da multiplicação, só para a gente entender, né? Depois a gente deu o exemplo do carro, da biologia, da física, da medicina, da cirurgia, justamente para mostrar que o quanto que o conhecimento construído é importante. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e dá o seu like, ajuda a gente a compartilhar o canal. Se você já assiste o nosso canal, já está inscrito, ajuda a gente a continuar divulgando o nosso trabalho, tá bom?